Que o Senhor guarde ele, Senhor, livre ele de todo mal, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua casa, a tua família, Senhor. Realiza, Senhor, os teus sonhos, os teus projetos, Senhor. Guarde ele, Senhor, livre ele de todo mal, Senhor. Que o Senhor venha abrir, Senhor, nossos ouvidos, para que podamos ouvir a tua voz, Senhor. Que, Senhor, abra os nossos corações, Senhor, para a palavra entrar, Senhor, nos nossos corações. Que viemos sair daqui, Senhor, cheio, Senhor, da tua graça. Em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Livro de Apocalipse, capítulo de número 15, da nossa apostila, lição de número 26, página 142. Livro de Apocalipse, capítulo de número 15. A gente viu capítulo de número 14, o anúncio da ira de Deus. A gente estudamos no ensino passado e vemos nos ensinos anteriores que Deus ele sempre envia anunciantes do seu evangelho para anunciar algo que está para acontecer. Como, por exemplo, os selos, as trombetas. E agora nós estamos vendo os anjos anunciando o poder da ira de Deus. Capítulo de número 15. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta e a sua imagem, o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, o cântico do Cordeiro. A igreja pode se assentar. Capítulo de número 15 nada mais vai falar do que o 7º sinal, introduzido pelo capítulo de número 14 da Bíblia, do livro de Apocalipse. Este sinal, este último sinal mostrado a João, vai revelar aqueles 144 mil selados vitoriosos, aqueles que perseveraram, aqueles que suportaram o duro e árdua, como que eu vou dizer, o ministério, a missão dada por Cristo a nós, vitoriosos sobre o mar de vidro, e nas suas mãos harpas dadas por Deus, entoando o cântico de Moisés. Nos estudos passados a gente vimos que os únicos que eram dignos de aprender esse cântico eram esses 144 mil selados, que são a representação da totalidade dos servos de Deus. Assim como foi passado nos ensinos, os 144 mil selados, eles vinham aparecer na abertura dos selos, nas trombetas, e vai se fundar
sobre a ira de Deus, no início da ira de Deus. Porque aqueles que são selados, aqueles que foram selados por Deus, pelo Cordeiro, esses eles não sofrerão este castigo, esta ira. Isso que está por João anunciar no capítulo de número 15, capítulo de número 16, né, que é anunciado pelos anjos como os sinais, que se inicia no capítulo de número 14, aonde a gente viu nas trombetas algo que afetava o planeta, a Terra. Agora, na ira de Deus, nas taças do capítulo 16, aquilo que os anjos vêm anunciar no 14 e no 15, agora já não é mais sobre a terra, agora já é a ira de Deus se derramando sobre o homem. A história ela se inverte. Quando nós lemos e nós ouvimos lá que os santos debaixo do altar de Deus clamavam por sede de justiça, de vingança, pelo seu sangue que foi derramado sobre a terra, Jesus vai lá e entrega para eles vestes brancas, para que eles esperassem um pouco mais, suportassem um certo período de tempo, para que os demais irmãos fossem mortos também, em pró do seu evangelho, do seu nome, da anunciação do nome de Cristo, a missão que foi nos incumbida de ser transmitida. E aqui, no capítulo 16, a gente vai ver essas promessas se cumprir. Mar de vidro, o significado do mar de vidro, sobre estes primeiros versículos do capítulo de número 15. Quando nós nos batizamos, nós precisamos mergulhar sobre as águas para que nós anunciamos a nossa morte para o mundo e renascêssemos em Cristo. É uma forma simbólica. Esse mar de vidro que João vê, aqueles 144 mil selados em cima e recebendo harpas das mãos de Deus, com o cântico de Moisés. Este mar de vidro vem representar o momento que os 144 mil estão recebendo o galardão, o corpo glorificado por Deus. É como se estivesse passando novamente por um novo batismo, por uma nova etapa, uma transformação. Esse mar de vidro, ele também vai trazer a representação como um espelho que nós refletimos a imagem de Cristo, onde a gente vê, ouve e ensina que a gente devemos ser imagem e semelhança de Cristo. Então esse mar de vidro, ele vai trazer esse reflexo de pureza, de santidade, de purificação, transformação. Então no capítulo de número 15, ele vai falar alguns relatos, algumas coisas a respeito do último sinal, que anuncia o capítulo 16, que é o cumprimento da ira de Deus. Capítulo de número 16. Lição de número 27. E então vi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. No derramar da ira de Deus, ele não poderia ser diferente dos outros fenômenos
como a abertura dos selos, as trombetas, as 4 primeiras, ou as 3, sempre são mais leves, são como se fosse um start, um começo, algo mais leve, mas por se tratar da ira de Deus. No nosso material da apostila, vocês vão ver que tem uma tabela. A primeira trombeta, ela primeiro atinge uma terça parte da terra. Na taça, os adoradores da besta na terra. Então, todos aqueles que servem a besta. Aqui no versículo vai falar que todos aqueles que tinham a marca da besta receberam feridas malignas e dolorosas. Em algumas traduções vai ter chagas, lepras, algumas doenças tipo assim, doenças sobre a pele, dolorosas. Se a gente for parar e tentar se colocar sobre o lugar de João, e a gente comparar as visões de Daniel com as que agora João está tendo, a Bíblia vai falar que Daniel fica de cama por dias por causa das coisas que o anjo entregou a ele. E o anjo nem revela a respeito das coisas que Daniel está vendo. Agora João está tendo as visões e o anjo interpretando tudo que está por acontecer. Algumas coisas, lógico, que Deus não permitiu que João escrevesse, mas que selasse, assim como o livrinho, que quando João foi por escrever aquilo que ele ouviu dos trovões, Deus ordenou que ele não escrevesse, e ele pede um livrinho e come. E João vai relatar que quando ele come era doce como mel, mas quando chega ao estômago que ele engole, aquilo virou amargo como fel. Então nós vemos que as visões que João recebe a respeito do futuro da humanidade, da terra, era algo terrível. Passamos por um momento de pandemia, onde era algo apenas como um gripe, como uma tuberculose, um problema nos pulmões, né? Não era feridas, não causava dores como se fosse uma gripe normal. E se a gente tentar imaginar a ira de Deus derramando sobre a terra, se com Deus já é difícil, imagina sem Ele. Tenta imaginar uma enfermidade, onde a Bíblia vai falar que terrível, feridas malignas, dolorosas, sobre a pele do povo. Versículo número 3: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e esse se transformou em sangue, como de um morro, e morreu tanta criatura que vivia no mar. Toda criatura que vivia no mar. De novo para o nosso gráfico, a segunda trombeta, ela atinge uma terça parte do mar, se torna em sangue. Agora ela não vai matar mais uma terça parte do mar, ela vai matar toda criatura que nela existe. As coisas vão piorando, irmãos, e uma coisa depende da outra. Conforme a gente for avançando aqui nas taças que foram derramadas, os irmãos vão ver que cada um depende do outro. Hoje eu parei para estudar, para refletir um pouco mais. E eu me dei o entendimento de que esses fenômenos
períodos, sinais, são muito parecidos uns com os outros. Então dá a entender que são quase que automáticos. Soar de trombeta e logo após, muito rápido, o derramar da ira de Deus. Por causa dos sinais, por causa do que está escrito sobre a Bíblia. Versículo de número 4: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. E então viu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu és o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem. E ouviu o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Versículo de número 4: este sangue que os anjos anunciam são o sangue daqueles que pediram, que almejaram ao Senhor a sede de vingança, de justiça. São aqueles santos que nós vemos lá nas trombetas que clamaram, ou nos selos, agora não recordo direitinho se é nos selos ou se é nas trombetas. É muita coisa que a gente está, é nas trombetas mesmo, hein? É muita coisa que a gente está estudando todos os dias. É uma apostila muito grande. Então deixa a gente ter hora que a gente para trás, a gente fica meio confuso com certos acontecimentos. Então aqui o anjo está relatando, falando destes santos, do sangue daqueles que foram martirizados, que foram perseguidos. E lembra da segunda taça que mata todos os seres viventes do mar, e agora toda a água se transforma em sangue. A maior parte dos seres viventes do mar, das águas, é alimento, e a água uma base de sobrevivência, e agora está inconsumível para o homem, pois se transforma em sangue. E do quarto em diante, as coisas começam a ficar mais, vamos falar, calorosas, né? Mais difíceis. E o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado o poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem o domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificar. Na quarta trombeta, a terça parte do sol e da lua e das estrelas se escurece. Na quarta taça, o sol queima os homens com fogo. Agora vamos lá. Vamos trazer para os nossos dias. Isso não vai acontecer por coincidência. Quantos aqui já ouviram falar que está muito próximo de acontecer
acontecer um fenômeno no Sol que apagará por dias internet, energias. Eu não lembro para falar agora o nome do fenômeno que vai acontecer, mas falam que a intensidade do calor, dos raios, por causa da camada do ozônio, está sendo destruída. Estes raios vai afetar os satélites, vai afetar a Terra. E nós sentimos na pele também essa destruição da Terra. Então não é algo que vai acontecer, que está escrito sobre as taças, que será uma mera coincidência. O próprio homem está destruindo aquilo que Deus deu. E no quarto, vai falar que o sol queimará o povo com forte calor, e o povo amaldiçoará o nome de Deus por causa de tamanho sofrimento. Agora vamos lá. É um processo. O que aconteceu no primeiro não vai cessar, vai continuar. As feridas malignas, dolorosas, sem água, um calor terrível. Já não tem o alimento das águas, já não tem a água, agora o calor. Viu? Que é uma sequência de coisas que nós precisamos. Voltando um pouquinho. Antes desses fenômenos, a igreja já foi. Cristo buscou sua noiva. A ira de Deus está acontecendo. Mas o livro da vida não foi aberto ainda. E os que ficou? Vai viver a ira de Deus. O cristão viverá a perseguição, mas não viverá a ira. A perseguição é o reinado do anticristo. São os 7 anos. A ira de Deus é o castigo de Deus sobre o ímpio, aqueles que adoraram a Cristo. Mas vão ter muitos que não vão adorar, mas não vai também. E aí? É o que eu estava comentando, pegando hoje, que ela falou que aqueles vão pagar o preço do sangue. E é um preço doloroso. É um sofrimento muito grande. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas, de tanta agonia. Os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O que o próprio texto se diz, não tem o que se explicar. O próprio texto ele se explica. A outra taça ela é derramada sobre o trono da besta. E o povo mesmo assim murmuram, amaldiçoam o nome de Deus e se rejeitam a se arrepender. O que me intriga que em todos os derramares da taça ele enfatiza aqui que eles se recusam a se arrepender. Então, se cabe o arrependimento, cabe ainda um perdão. É o que deixa entender. Não estou dizendo que seja isso que, mas é o que o texto deixa entender.
que eles se recusam a se arrepender. Mas se o anjo enfatiza esse arrependimento, quer dizer que ainda tem uma chance de perdão. E o sexto anjo derramou as suas taças sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saíres da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse versículo de número 13. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e do falso profeta Satanás, o anticristo e o próprio falso profeta. São as 3 representações. Sair da boca deles demônios como rãs, o simbólico. São blasfêmias pronunciadas. Quando vem, eu não consegui achar algo que representasse, fosse dessa representação de rã. Mas eu creio que sejam pessoas levantadas pelos 3 da hierarquia, para que eles possam ir até os reinos, países, com um convite de pelejar contra o povo de Deus, contra o Senhor. Glória a Deus. E eis que vem como ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo mesmo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Isso nós vimos na nossa apostila. Tem no livro de Apocalipse, quando nós vimos as cartas escritas, deixa eu só achar aqui onde está na apostila, eu esqueci de marcar. Mas nas cartas Deus falou a respeito das suas vestes, Ele que a conserva. Aqui, no nosso material, voltando um pouquinho no versículo, 3 espíritos e muito semelhantes de rã, saindo da boca 3 personagens, obviamente são imundos. Rãs são mencionadas aqui nas referências à segunda praga do Egito, no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, foram consideradas imundas e por isso abominações. Por isso que eu falei aqui que são simbólicas e que pode ser pessoas levantadas pelo poderio, para que possam ir fazer essa convocação. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Esta é a terceira de 7 bem-aventuranças no livro.
Veja a lista na lição 3, no começo da nossa apostila. A pessoa preparada para que não tenha a vida do Senhor, vigia e guarda o Senhor. Guardar as vestes indica a pureza dos fiéis, que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco. A nudez, por outro lado, mostra a impureza de outros despreparadas, como a igreja em Laodiceia, quando, no capítulo de número 3, versículo 17, vai falar que eu queria achar a igreja de Laodiceia, que vai falar dessas vestiduras, né? Laodiceia andava com as suas vestes e tinham vergonha. Quando Adão perdeu a sua inocência e ouviu a voz de Deus no jardim, ele se escondeu porque estava nu e envergonhado. Livro de Gênesis 3, versículo 8 ao 10. A nudez representa a vergonha, especialmente a vergonha de castigo. Livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 36 e 37. Oséias 2, versículos de número 9 e 10. E Miqueias, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 3, versículo de número 5. Vão falar a respeito das vestimentas e da vergonha. E então os três espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. A batalha não acontece no capítulo de número 16. Teremos que esperar até o capítulo 19 para ver o resultado desta guerra. No momento do Senhor quer mostrar o lugar da batalha, Armagedon. Esta é a palavra que aparece somente aqui, mas o próprio versículo diz que ela é de origem hebraica. A palavra significa monte de gemido, de Megido, ou cidade de Megido, e nos lembra do significado da região de Megido em batalhas decisivas do Antigo Testamento. Foi o local da vitória de Israel sobre Jabim e Sisera. Juízes capítulo 4 e 5, Juízes 4 e 5, especialmente capítulo 5, versículo 19. Josias morreu da ferida que sofreu na batalha contra Neco, rei do Egito, no vale de Megido. Segunda Crônicas, capítulo de número 35, versículo 22 ao 24. Outras batalhas na região de Jezreel e Megido incluem a vitória de Gideão sobre os medianitas. Em Juízes 7, a batalha final de Saul contra os filisteus. E 1 Samuel 31, quando Jeú, encarregado com a exterminação da casa de Acabe, mandou matar Acasias, rei de Judá. Este morreu em Megido. 2 Reis, capítulo 9, versículo de número 27. Armagedon então representa um lugar de julgamento e de batalha decisivas. Certamente Deus julgará e aplicará a sua justiça. Eu lembrei de algo que a gente falou aqui nos ensinos, aonde Deus pisará no lagar. Eu vou achar que vai falar que esse sangue ele corre pelos vales de Armagedon. Eu vi alguns teólogos falar que esse lugar, Armagedon, é um lugar muito grande, bem gramado, e tem lá as suas medidas lá que dão eu não vou recordar aqui, queria achar a passagem, mas
agora eu vou achar. Só para nós entendermos aqui o ensino. Lição de número 14. Eu queria achar o tamanho a quantidade de campos para que eu fale e não sei, não tropece eu falo errado. Alguém acha para mim? Está na lição de número 14 aqui no capítulo 14. Ela está no versículo de número 14 ao... Está na lição. Na lição tem a tradução certinha. Para a gente continuar aqui, senão eu vou perder muito tempo. Eu quero saber o número certinho para não ficar nas minhas palavras. E o sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes. As cidades das nações se denominaram se desmoronaram. Deus livrou-os da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor de sua ira. Todas as ilhas fugiram, montanhas desapareceram, caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo. A minha Bíblia está traduzida. Eu vou ler aqui. Desabou do céu sobre os homens grande saraiva com pedras que pesava cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Cerca de 1 talento. Que tamanho tinha essa pedra de granizo? 1 talento. Todos aqui conhecem a chuva de granizo? Conhece? Qual foi a maior pedra de granizo que os irmãos já viram? Nenhuma? Você nunca viu chuva de granizo? Você está em que planeta, não? Chuvas de granizo são chuvas de pedrinhas, de gelo.
quilos pesava esse um talento que é citado por João na visão do sétimo anjo, do sétimo andaço? Esse um talento pesava cerca de 35 quilos. Quem já viu um pacote de argamassa? O pacote de argamassa pesa 20 quilos. Falta 15 quilos aí. Agora os irmãos imaginam uma chuva de pedras de 35 quilos caindo. E uma chuva de granizo nos lugares, nos países aí, com pedrinhas pouco menores de cada tampa da vasilha aqui de óleo de unção, que destruiu carros, telhados. Agora os irmãos imaginam uma chuva de pedras de 35 quilos. Nada deixa eu parar aqui, né? Eles não conseguem achar, mas os irmãos estão noção. Os irmãos lá devem ter visto um pacote de argamassa, de óleo, essa parceira um pouco maior. No pacote de argamassa tem 20 quilos, então no pacote ainda falta 15 quilos aí. Cada eles blasfemavam contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Quando ele mostra onde o povo blasfema, no final desta praga, de chuva de granizo, primeiro, doenças sobre o povo, depois, sobre toda a vida marinha, aquática, depois a água, o sol, todo esse sofrimento. Agora estamos trazendo reflexões. Estes céus, irmãos, são apenas reflexões para o cristão. Porque se fossem coisas que Deus não quisesse que nós víssemos ou ouvíssemos, Ele tinha anunciado para João que ele selasse e não deixasse por isso. São coisas que Deus quis que nós refletíssemos. Onde Ele busca a sua noiva, onde eu falei alguns minutos para trás, Paulo pregava muito a respeito de casamento, mas Paulo alertava, ele falava a respeito de um relacionamento entre a noiva e o seu noivo, Cristo. Paulo pregava a respeito de um relacionamento perfeito, de uma vida a dois, de um respeito, principalmente de fidelidade. A Bíblia ela vai tratar muito a respeito de adultério. Adultério não é somente quando nós falamos de vida de casal, a dois, mas todas as vezes que nós traímos Cristo, nós adulteramos. Todas as vezes que nós trocamos Cristo pelo mundo, nós adulteramos. Por isso que Paulo preparava uma igreja santa e remida para um noivo. Por isso que a Bíblia vai falar de vestiduras brancas. Por isso da parábola das virgens, onde umas vigiavam e outras não.
cristão, ele tem que estar preparado. A Bíblia trata os sinais do Apocalipse, o tempo dos fins, como dores de parto. Já vimos muitas pessoas mais velhas, vídeos de pessoas falando de que desde a sua infância ouve-se falar que Jesus está voltando, mas nunca se ouviu falar a frequência dos sinais estarem mais fortes. Compara com quando a Bíblia se trata com dores de parto. Uma mulher fica gestante por 9 meses, e cada mês vai se aumentando mais os sinais, as dores. A igreja hoje, no século XXI, vive o princípio das dores. Para ela dar entrada para a igreja, o princípio das dores, ele pega um período de depois da morte de Cristo até o começo das dificuldades, das lutas, das guerras, aonde ficará propício para a manifestação do anticristo. Então, a igreja hoje, o mundo hoje, ele vive às portas a qualquer momento. Nós não sabemos dias, nem horas. Lá em casa nós não assistimos jornal, mas se ligar o jornal, no carro tem. Agora quando eu coloco o jornal, me vê. Se ligar, todos os dias, um pai matou o filho, fulano estuprou não sei quem. O amor do povo está se acabando. Estamos com alguns passos de viver a própria Sodoma. A moral está se acabando. Estão querendo proibir as igrejas de falar de Satanás. Daqui uns anos nós não poderemos mais falar o nome de Satanás dentro de igrejas. Não poderemos mais expulsar demônios, porque nós estamos sendo intolerantes. Então, nós corremos o risco de ser processados por intolerância religiosa. Denominaram o Satanás agora como religião. Então, a moralidade religiosa também se acabou. E o povo insiste em dizer de que a volta de Cristo está longe ainda. Você fala, mas vai demorar muito ainda. Não sabemos. Nos dias para trás nós ficamos a um alfinete de uma terceira guerra mundial. Foi anunciado. Países em confronto falaram que estavam à beira de uma terceira guerra. E não são países pequenos que não têm poderio para isso. Foram países de primeiro mundo. Países que têm poderes nucleares enormes. E o povo não se conscientiza, não aceita que Cristo está às portas. Irmãos, tem dúvida? Pesquisa, tem o Google, com gravações de jornal, de reportagens. Eu falei no culto passado, eu não defendo política nenhuma, mas tem um vídeo do próprio presidente falando que o brasileiro ele não tem que escolher religião. Os estados tem que escolher impor uma religião.
próprio presidente. Eu não sei se foi montagem, mas tem um vídeo de um pronunciamento dele no meio dessa reviravolta, dessa briga de países, de ideologias, porque querendo ou não, envolveram religião no meio dessa briga, e ele fez esse pronunciamento. Saiu de dentro do Vaticano um pronunciamento de que eles tinham que unificar as religiões, ser uma só. Então, os projetos que levam tudo para o anticristo já existem. Projetos, sinais, mas apenas os sinais não nos bastam. A Bíblia é bem clara em dizer que o anticristo ele só se manifestará, só se apresentará perante o povo, perante o homem, em um período de dificuldade, de guerra, de fome, de dor, onde ele se levantará como um salvador. Ele tem que ter descendência israelita, porque ele virá com um falso tratado de paz, ele virá para enganar os escolhidos, e junto dele se levantará falsos profetas, profetizando, fazendo milagres, maravilhas, e o povo vai acreditar. Então é necessário que nós estejamos passando por um momento muito difícil para que ele se apresente, para que ele se levante. A Bíblia vai falar que ele vai trazer um falso tratado de paz sobre o mundo de um período de 3 anos e meio, e depois outros 3 anos e meio ele começará a perseguir a igreja. Depois de um atentado, a Bíblia vai falar que ele sofrerá uma ferida mortal. A Bíblia não fala de um atentado, não. Vai falar que ele sofrerá uma ferida mortal. Então, tem várias teorias. Eu não quero arriscar nenhuma para não ficar como eu falei. Então, a Bíblia cita de que ele sofrerá uma ferida mortal. Como por se tratar de um homem, o anticristo ele vai ser um homem, mas usado e influenciado pelas forças malignas. Os irmãos estão dentro da igreja, os irmãos acreditam no mundo espiritual e sabem que o inimigo ele pode se influenciar uma pessoa. Capítulos atrás, em versículos, fala do juízo, onde Deus dará ordem para que sejam matados todos os servos, cavaleiros e cavalos, aqueles que adoram a vista. Cavaleiros, os demônios, cavalos. Hoje, se os irmãos vão pesquisar como se é chamado aqueles que recebem a entidade, cavalo. A Bíblia ela não ia colocar lá que todos os cavalos, seus cavaleiros, num sentido figurado, como se fosse que Deus ia matar os cavalos daqueles que estavam montados. Não. É uma representação simbólica, mas que tem seu significado. Em terreiros que fazem incorporações, é chamado aqueles que recebem aquelas entidades de cavalos, que recebem a entidade. As entidades, os demônios, eles não podem aparecer em forma humana, mas eles podem tomar humanos. A marca da besta, eu já falei em quase todas as lições, não é uma tatuagem, não é um chip. A marca da besta é você negar a Cristo, é você negar o amor e o sangue daquele que foi derramado na cruz do Calvário. Marca, tatuagem, chip,
seja lá o que o governo que vão inventar, é apenas uma forma de controlar o homem, para eles obrigar o povo a se submeter aos seus caprichos. É uma estratégia do diabo para conseguir almas de pessoas fracas, crentes fracos. O povo dos crentes hoje não está suportando as tribulações, as dificuldades do dia a dia. Pastores, obreiros, dirigentes se suicidando por causa de problemas, de dificuldades, de conta. Não conseguiriam suportar também a tribulação, a perseguição. Jesus ele veio em forma de carne. Ele não precisava. Bastava uma ordem de Deus e os nossos pecados eram todos perdoados. Mas tinha um propósito acima de tudo para que isso acontecesse. Jesus ele precisou vir em carne como um homem para nos provar que nós conseguimos vencer o pecado. Mas nós poderíamos muito bem ter feito um homem sem pecado. Poderia. Mas ele não quis. Ele quis dar ao homem o poder da escolha. Ele quis dar ao homem a oportunidade dele escolher em adorar e não adorar. Mas o homem se voltou para o pecado. A criação se perverteu. A Bíblia inteira ela vai ter parábolas onde vai falar de um pai que perde o seu filho e envia o seu outro filho para que recupere aquele filho perdido. Deus desde o princípio sabia de todas as coisas. Foi por isso que Ele precisou enviar Jesus em carne para provar que nós conseguimos vencer o pecado, que nós conseguimos também vencer as astúcias do inimigo. Basta que nós perseveramos. E Ele ainda deixou um manual para que nós pudéssemos ler. Referências de profetas, homens de Deus no Antigo Testamento, mas todos com falha, para que não tirassem a glória de Jesus. Todos têm o seu significado dentro da Bíblia. Homens de muita fé, homens que foram extremamente importantes no agir de Deus, mas Deus sempre apontava aqueles que estavam escrevendo, que foram inspirados a escrever estes livros, as suas falhas, porque Deus também sabia que o inimigo ia usar a minha falha, a sua falha, para nos apresentar perante Ele. Deus usou lá, sabe, lá Davi adulterou, sabe, Moisés matou, mas foi o nome de Deus. O diabo ele se apresenta todos os dias com acusações perante o Senhor. Todos somos nós em falar que nós não pecamos, todos os dias nós pecamos. Ou que seja com pensamento, com falar, com imaginar, com ação. Mas Deus nos dá a oportunidade todos os dias de nos arrepender. E todos os dias Cristo volta para alguém também. E não queremos nós passar por essa ira de Deus. Porque se nós já murmuramos, já achamos ruim, quando Deus não responde uma oração, um pedido de socorro, agora você imagina se submeter à ira de Deus derramada sobre a sua cabeça. Doença sem cura, sem água para beber, sem comida, um
sol que abre feridas de terceiro grau na pele. Chuvas de pedras de 35 quilos. Eu imagino que João, vendo essas imagens, se prostrava e chorava muito. E João, ele é denominado o discípulo do amor. A pessoa, para ter um título de discípulo do amor, João deve se compadecer muito do seu próximo. Aí imagina João tendo essas visões. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Próximo ensino, capítulo de número 17.